Estamos aqui para falar sobre a judicialização. A judicialização, enfim, tem a ver com a atuação nesses últimos tempos do Poder Judiciário, em especial do STF. Bom, para isso a gente tem que fazer uma diferenciação entre judicialização e ativismo judicial. O fato da Constituição de 88 ter estabelecido uma série de direitos, ter redemocratizado e dado acesso ao Poder Judiciário para muitos atores, tem facilitado com que o Judiciário venha se manifestar sobre uma série de assuntos que são importantes para a sociedade. Em algumas situações o Judiciário se manifestou nos últimos tempos de forma bastante intensa, mas atuando onde efetivamente deveria atuar. É o caso da discussão sobre o nepotismo do Poder Judiciário, quando foi considerado constitucional uma resolução de 2005 do Conselho Nacional de Justiça. É o caso da manifestação em relação à pesquisa das células-tronco, onde havia um questionamento muito grande sobre a norma que permitia as pesquisas, e o Judiciário foi chamado a se manifestar e acabou se manifestando no sentido de que é constitucional as pesquisas com célula-tronco. Agora tem outras situações e alguns direitos que foram inseridos na Constituição que envolvem políticas públicas. Bom, ao inserir esses direitos que necessitam a implementação de políticas públicas, o Judiciário também acabou sendo chamado a atuar. Só que nesse caso, as políticas públicas são campos de atuação típicos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ocorre que, no nosso caso, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles não estão cumprindo a sua promessa, não estão cumprindo a sua função. Nesse caso, o Judiciário também acabou sendo chamado a atuar. Só que, nesse caso, ao implementar políticas públicas que não são de competência tradicional, competências típicas do Poder Judiciário, o Judiciário acabou atuando de forma ativa. Essa é uma atuação em que se chama o ativismo judicial, ou seja, o Judiciário atuando em campos de atuação que são típicas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, diferentemente da judicialização, que é a busca do Poder Judiciário para que ele garanta direitos, para que ele solucione controvérsias que são típicas do Poder Judiciário. Você lembra que não só o STF, mas também todos os órgãos do Poder Judiciário atuam ativamente, especialmente num campo bastante procurado pela população, que diz respeito ao fornecimento de medicamentos ou de atendimento médico, consulta médica ou tratamento médico, que não constam das listas dos órgãos administrativos, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, em que o Poder Judiciário, de primeira instância, determina tratamentos milionários, inclusive fora do país, e inclusive em relação a tratamentos que são até experimentais. Como a Constituição estabeleceu o direito à saúde, o Judiciário acabou assumindo para si a tarefa de garantir esse direito à saúde de qualquer forma, ou de todas as maneiras, especificando melhor. E isso acaba impactando nas políticas públicas, acaba impactando no orçamento, e isso faz com que se criem essas reações de tentativa, inclusive, de controle da atuação do Poder Judiciário, como é a proposta que já está atualmente tramitando no Congresso Nacional, de tentativa de impedir, estabelecer um processo de impedimento para ministros do STF quando atuarem desta maneira. Agora, outras situações são quando o Judiciário atua de forma a suplementar ou suprir carências que seriam do Executivo e do Legislativo, que não atua por uma série de problemas que a maioria das pessoas já sabem. O Executivo com medo de atuar porque são questões polêmicas, o Legislativo, por seus deputados e senadores, evitando discutir problemas sensíveis porque podem perder votos. A consequência disso, dessa atuação ativa do Poder Judiciário, é que já tem algumas reações.
E nos últimos dias a gente pode ver, inclusive, projetos de leis bancado, implementado e proposto pelas bancadas evangélicas, no sentido de criar mais uma figura de impedimento para ministro do STF, quando ele atuar usurpando competências do Legislativo ou do Executivo. Então você veja que já existem algumas reações a essa atuação do Poder Judiciário. Então, a ideia de judicialização é a ideia do Poder Judiciário atuando nas suas funções tradicionais, solucionando controvérsias, inclusive controvérsias entre poderes. Agora, o ativismo judicial é a atuação do Poder Judiciário na substituição do Poder Legislativo ou do Poder Executivo nas suas funções típicas tradicionais. Com isso, exercendo uma função atípica dele, e muitas vezes sofrendo repulsa por parte dos poderes executivos e legislativos.